Bem, gente, sejam bem-vindos ao canal Aluno Lendário e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí da última aula, certo? Que foi sobre letras e fonemas e dessa vez a gente vai falar sobre dígrafo e dífono. A gente já viu a parte de letras e fonemas, eu espero que vocês já tenham entendido isso, beleza? Se vocês não tiverem entendido, deixa as dúvidas aí no comentário ou manda as dúvidas no Instagram, beleza? Mas dígrafo e dífono, vamos começar a falar sobre o dígrafo, beleza? Cara, o dígrafo, ele é apenas o que? São duas letras que representam um fonema, é basicamente o que eu acabei de falar, certo? Sendo que a segunda letra, como fala aqui, ó, ela é o que? É diacrítica. Você já sabe o que é a letra diacrítica, a gente acabou de ver, certo? E aí existem dois tipos de dígrafos, que são os consonantais, deixa eu só marcar aqui, são os consonantais, beleza? E os vocálicos ou nasais. Como assim? Vamos ver primeiro os consonantais, certo? Justamente são as consoantes, cara. Ó, você vê aqui, por exemplo, o G e o U, né? O G é uma consoante, aqui no caso acompanhado com a letra U. O Q e o U, CH, LH e por aí vai. Você vê. E para cada dígrafo desses daqui, você vê que tem um exemplo aqui, certo? Eu coloquei aqui, eu aconselho vocês a anotarem também isso aqui, beleza? E você vê que esses dígrafos, a segunda letra, ela é apenas diacrítica, você não pronuncia ela, certo? Ela tá aqui somente para te auxiliar na pronúncia, cara. Então, por exemplo, aqui, guerreiro, certo? Quando você vai para a palavra guerreiro, você não pronuncia a letra U, certo? Senão você falaria guerreiro, certo? Então, ela tá somente para te auxiliar a falar guerreiro, guerreiro. E aqui o que é que acontece? No caso, eu teria o quê? Eu teria aqui duas letras e apenas um fonema. Aí, sei lá, a questão vai lá e pergunta, quantas letras e fonemas a palavra guerreiro tem? Certo? Bom, vamos lá. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras, certo? Então a gente teria nove letras. Eu vou botar L de letras, beleza? Quantos fonemas? Né? Quantos sons são produzidos? A gente teria o que? O G e o U, a gente sabe que só tem um fonema, porque o U ele não é pronunciado, beleza? Então aqui é apenas um fonema, certo? A gente tem o E é pronunciado, certo? Aqui a gente já vai justamente para esse outro caso aqui, que é o RR. Ó, isso aqui é outro dígrafo também, ó. O R e o R, tá vendo? Ó? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o segundo R, que é esse Rzinho aqui, ele não é pronunciado também, ele só tá para te auxiliar na pronúncia, certo? Quando você fala arrastão, esse som que você fala, ele é desse primeiro R, certo? É desse primeiro R aqui. O segundo, ele não é pronunciado, ele só está aqui para auxiliar, para poder você não falar arrastão, entendeu? Então é isso, cara. Entenda essa diferença, tá? Isso aqui é um dígrafo, beleza? RR, em que a primeira letra ela é pronunciada, a pronúncia justamente veio dela, e o segundo R, ele não é um fonema, ele não é pronunciado, beleza? É o que a gente vê aqui também no caso de guerreiro, ou seja, esse RR aqui, ele representa apenas um fonema também, certo? E aqui a gente tem o E, que é outro fonema, o I, o R e o O. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas, beleza? Então a gente tem 9 letras e 7 fonemas, certo? Fiquem ligados nessa parada, gente, sobre questão do dígrafo, beleza? Aqui é a mesma coisa, queda, ó, o U não é pronunciado, então a gente tem apenas aqui duas letras e um fonema na hora da contagem, beleza? O resto você vê que letra e fonema é igual, certo? Eles são pronunciados. Chave também aqui, ó, esse CH é como se ele fosse um X, ou seja, o CH são duas letras representando apenas um fonema, que é justamente o X. Lembra que fonema está associado ao som, beleza? Então aqui, nesse caso aqui, como é que a gente
como é que a gente faria a contagem? A gente tem CH é um fonema, o A, o V e o E também são cada letra representando um fonema, certo? O A, o V e o E. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 fonemas, nesse caso aqui, certo? Ah, e quantas letras? As letras aí você conta. Cara, o mais fácil é contar a letra, porque letra realmente é cada letra que você vê é ela própria, entendeu? Agora, fonema não. Fonema você tem que se ligar qual é o som que está sendo produzido. Beleza? Aí para isso a gente vai fazer várias questões para vocês ficarem por dentro dessa parada. Que é esse tipo de questão que cai, sabe? Sobre dígrafo. Dígrafo não, é sobre letras e fonemas. Ele pergunta, ah, a palavra tal tem quantas letras e quantos fonemas. Aí você tem que ficar ligado nessas paradinhas aí, certo? Então a gente tem 4 fonemas aqui e tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Beleza? E aqui vai, ó, llama também, o L e o H aqui, esse H aqui ele também não é pronunciado, beleza? Então aqui é como uma representação de apenas um fonema, certo? Nhoque também, arrastão já expliquei, assado, ó, esse segundo S ele não é pronunciado, o assado, esse S, né, que você vê, né, essa pronúncia, ele é desse primeiro S aqui, beleza? Descendente também, ó, essa descendente, ó, esse som do S, ele é do primeiro aqui, certo? Esse C aqui, ele não é pronunciado. Ele é apenas está aqui para te auxiliar. E por aí vai, gente. Aqui você segue a mesma ideia para analisar também essas outras palavras. E decorem, não é decorar, é você entender como é que é formado a palavra, entendeu? Como é formado a pronúncia dela, certo? Conforme eu acabei aqui explicando para vocês, beleza? Não é para vocês saírem decorando isso aqui, não. A preocupação não é essa. A preocupação é vocês analisem as palavras e ver, pô, faz sentido. Isso aqui isso aqui é pronunciado, isso aqui não é, entendeu? E aí vocês vão analisando essas paradas, certo? E tem o dígrafo que é vocálico ou nasal. Como assim? São justamente as palavras, nas letras, na verdade, no caso aqui as vogais, que são seguidas de M ou N, certo? E como assim nasais, né? Vocálicos ou nasais? É a questão da nasalização. É a palavra que você vai falar. Como você faz para saber se é nasalizado? Você coloca o seu dedo, toca aqui levemente no seu nariz, na parte lateral, e você fala a palavra. E aí você vai perceber que o seu nariz ele vibra um pouquinho. Por exemplo, fala campo, beleza? Quando você fala campo, você vê que o seu nariz ele vibra um pouco. Ou seja, é nasalizado, entendeu? Por exemplo, fala, sei lá, sílaba. Você fala sílaba, você vê que o seu nariz não vibra, entendeu? Então, e aqui tá para você saber, é um bizu, né, para você saber quando descobrir se a palavra é nasalizada ou não. Tá, mas o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, cara. Quando vocês virem isso aqui, certo? Que for nasalizado e for uma vogal junto com um M ou N, e detalhe, tem que ser na mesma sílaba, tá? Quando vocês forem fazer a separação silábica, eles têm que estar na mesma sílaba. Por exemplo, campo, né? Como você faria a separação silábica? Seria o que? Campo, beleza? Vocês veem que o A e o M aqui, né? A vogal A e o M, eles estão na mesma sílaba, certo? Portanto, e também são nasalizados, né? Você fala campo, você vê que é nasalizado. E o que mais? Você tem a conclusão de que isso aqui é um dígrafo, beleza? Isso aqui seria um dígrafo. E o que é que tem se ser um dígrafo? O que é que tem é que se o A e o M é um dígrafo, ele tem apenas o que? Um som, entendeu? É como se você falasse com o A e o tio em cima dele. Ou seja, é apenas um som aqui, beleza? Então, em vez de você achar que o M está sendo pronunciado, o M não está sendo pronunciado, cara. O que está sendo pronunciado aqui é o A com o tio, campo, entendeu? Então, isso aqui é apenas um fonema. Apesar de serem duas letras,
você tem apenas um fonema, beleza? Anta também é a mesma coisa, ó, duas letras e um fonema, certo? Empresa. Percebam que cada exemplo desse aqui, cada par de exemplo desses é justamente para representar os vocálicos, que são as vogais, seguidas do M ou do N. Ó, aqui está seguido com M, aqui está seguido com N, e aqui é o I, né, seguido com M e com N, na mesma sílaba. E elas são nasalizadas, tem que se ligar que elas são nasalizadas, beleza? E aí esse aqui você vai ter um caso de dígrafo também. Sabe que isso aqui é um exemplo de dígrafo. E se são dígrafos, o que é que acontece? Eles representam apenas um som, beleza? São duas letras, mas ela representa apenas um som, portanto um fonema, certo? Gravem isso aí para vocês ficarem ligados na hora de fazer as questões, certo? E dífono, cara, é simplesmente o som KS que é produzido pela letra X, como eu já expliquei para vocês. Então, por exemplo, tóxico, você vê que esse X ele tem um som de KS, ó, tóxico, tá vendo? Complexo, ó, complexo, tá vendo? O som de KS aqui, tórax, táxi, tá vendo? Então isso aqui é um exemplo de dífono, né? Lembrando que essa palavra dífono também, eu não lembro também de ter visto em algum concurso, certo? Mas se vocês virem, vocês já vão estar sabendo, vocês já vão estar por dentro do assunto, beleza? Então fiquem ligados nisso aí, galera. Fiquem ligados nessa parada aí, certo? Não confunda dígrafo com dífono também, lembrando que o dígrafo são duas letras e apenas um é pronunciado, né? E dífono é só para essa particularidade do som KS representado pela letra X, beleza? Então nesse caso aqui a gente tem o que, né? Vamos ver só a palavra tóxico, beleza? Aí vocês ficam com um exercício para vocês verem os outros exemplos. Ó, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, certo? Quantos fonemas a gente tem? Justamente, o K e o S, esse X representa esse K e o S, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fonemas. Beleza? Agora, para finalizar essa aula, queria só dar uma observação para vocês aqui, certo? Que é justamente, inclusive eu já peço até para vocês anotarem essa observação, que ela é importante demais, porque pode cair na prova de vocês como uma pegadinha, entendeu? E aí você, para não errar, você fique ligado nessa parada aí. Que fala justamente o seguinte, o M e o N, né, quando eles estão após as vogais e estão sendo tá sendo nasalizado, como eu já expliquei para vocês o que é ser nasalizado, né? Como eu faço para identificar quando é nasalizado, não são fonemas nem consoantes. Então é o seguinte, quando você encontrar por exemplo, nesse caso aqui, menta, certo? Eles não, esse N aqui, depois de E, ele não é uma consoante e nem é um fonema, certo? É como se você falasse assim, ó, menta. É como se tivesse um tio no E, certo? Então, esse é o som que é produzido, ó, menta. E aí, cara, o que é que acontece? Em vez de você achar que, pô, que seriam, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco fonemas, eles na verdade só tem quatro fonemas porque o N não conta, beleza? O N não é um fonema aqui. E, e nem é uma consoante. Por quê? Porque também você pode se deparar numa questão aí que a questão pode dizer que, por exemplo, esse N e esse T é um encontro de consoantes aqui. Sendo que não é verdade. Por quê? Porque o N não é uma consoante, certo? Aí, por que isso acontece? Porque o N ele está vindo depois de uma vogal, certo? E é nasalizado também. Ele só está servindo aqui esse N para nasalizar, para dar esse som nasalizado, certo? Para dar emitir esse som pro E, beleza? Então você fique ligado nessa parada porque isso aqui pode ser uma pegadinha para você, cara. Então pode cair na prova de você lá,
tal palavra ocorre encontro de consoantes. E aí quando você vai ver, você vai achar que o N e o T são duas consoantes e na verdade não é, certo? Quando isso aqui acontece, certo? Ó, quando o M e o N após vogais, tem que se ligar nisso aqui, e nasalizado também, certo? Que nesse caso o M e o N eles estão sendo usados para nasalizar a vogal, certo? E aí aqui como eu coloquei para vocês, ó, o M e N são apenas marcas de nasalização da vogal, né? Como eu expliquei, como se fosse um tio, exatamente como eu expliquei aqui para vocês, ó. Agora, né, ó, porém, importante também vocês saberem isso aqui. Se vier antes da vogal, como no caso da palavra natação, ó, o N ele está vindo antes da vogal A, certo? Então isso aqui não tem nada a ver, cara. Isso aqui sim, o N é uma consoante e ele sim é um fonema, porque ele é produzido. O N aqui, ele produz um som diferente de menta, beleza? Porque menta aqui é só para nasalizar e dar esse som pro E. Beleza? Aqui o N não, você fala natação, entendeu? Ou seja, o som do N ele é produzido. Nesse caso aqui ele é uma consoante e também é um fonema, beleza? Ou em outra sílaba, que no caso o que é que acontece aqui? O N e o A, eles estão separados, certo? O N, na verdade, ele está separado desse A aqui, ó. Se porventura na separação silábica esse A e esse N fossem juntos, aqui nesse caso o N ele seria o que? Ele seria uma, ele seria, ele não seria um fonema e não seria uma consoante, porque ele está junto e provavelmente ele estaria nasalizando essa vogal A aqui, beleza? Mas não, na separação silábica esse N está separado desse A aqui. Ou seja, ele só está somente antes dessa vogal A aqui, certo? Que é o que interessa para a gente aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, esse N, ele não é... Tanto faz o teste aí, você falar Fabiana, você vai ver que seu nariz não vibra, beleza? Ou seja, esse N não está nasalizando essa vogal A aqui não, certo? Ele realmente tem o seu som, né? Fabiana, você vê que tem o som do N aqui, beleza? E além de ele ser uma vogal, ele também conta como um fonema, certo? E eu já até expliquei para vocês, né, sobre a questão de quando você for analisar esse dígrafo com o M e o N, né, quando é o vocálico, que é o dígrafo vocálico, vocês têm que analisar que o M e o N, eles só são dígrafos, certo? Se na separação silábica, cara, eles estiverem juntos, beleza? Na mesma sílaba. Eu já expliquei já isso aí, quando eu falei lá sobre esses dígrafos vocálicos ou nasais, beleza? Então, fiquem ligados nisso. Anota esse bisurado aí para vocês não errarem, certo? Cai uma questão aí desse tipo e vocês não acabar caindo na pegadinha, entendeu? Porque tem concurso que realmente ele gosta de fazer umas pegadinhas. Então, gente, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. A gente já viu esse conteúdo aqui, todo de letras, fonemas e dígrafos, certo? Que é o principal, assim, dessa parte. E o que é que acontece? Na próxima aula, a gente vai começar, na verdade, a nossa maratona de exercícios, certo? Que a gente vai fazer muitos exercícios para poder a gente treinar isso aqui. E eu também vou mostrar muitas questões até dos concursos militares que já caíram também em relação a esse assunto aqui, beleza? Cara, estuda isso aí e lembra que letras e fonemas é uma parada que cai no concurso e pode parecer chato, mas vocês viram que é bem simples, né? Não é uma parada de outro mundo. E dá pra vocês estudarem, tá ligado? E, e não desprezem esse assunto porque é uma questão a menos que você vai deixar de fazer, tá ligado? E lembre que concurso, cada questão é importante, cara. Então é isso, tamo junto e nos vemos na próxima aula.